Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelano de Castro e eu quero falar sobre um assunto que ainda envolve a prisão de Michel Temer e as consequências na qual essa prisão, junto com a de Moreira Franco, está causando no mercado brasileiro e na política brasileira e no Brasil em geral. Ontem eu estava comentando com a minha esposa e alguns amigos e eu tentei fazer um vídeo, mas estava muito cansado e realmente não tive como fazer. E esse vídeo ia falar ontem que com certeza o dólar e a bolsa não ficariam estáveis por hoje. Uma alta no dólar, possivelmente, e uma queda brusca da bolsa. Bom, o que está acontecendo hoje? O dólar realmente está uma alta, está sendo cotado por 3,89, uma alta bem considerada, né? Passando uma porcentagem muito elevada, né? Bem próximo da casa dos R$ 4 agora. E o Ibovespa opera em queda com 2,9 nesse exato momento, deixando bem claro que talvez até o final do dia ambos podem sofrer variações ou para menos ou para mais. Mas o que eu quero dizer sobre todo esse efeito da crise no Brasil, da consequência de 2016 para cá, e a acessibilidade do mercado brasileiro e da bolsa e do dólar. Não é de agora que a gente percebe que não no governo do Bolsonaro durante quase esses 100 dias não existe uma governabilidade. E a gente, para poder retratar as duas viagens que o Bolsonaro fez, as duas viagens internacionais, principalmente essa do Chile, que tem um outro propósito, mas ao meu ver é mais uma reunião de amigos da América do Sul do que realmente o fortalecimento do bloco econômico, porque o nosso bloco econômico na qual nós temos maior presença é o Mercosul. Claro que seria bacana criar um novo bloco, mas isso aí levaria tempo, né? Mas voltando para as duas que eu acho que teria sido favorável ao Brasil, mas de forma correta, mas que não foi. Vamos começar em janeiro, quando o Bolsonaro assumiu a presidência. Já começou as polêmicas do seu filho envolvido com possíveis ações ilícitas e o qual identificou depósitos irregulares. Isso deu um certo abalo na imagem do clã Bolsonaro. Porém, criou-se uma perspectiva na viagem da Davos, que era um fórum econômico e onde estaria presente grandes investidores e líderes dos países todos. Como o professor Bolsonaro na sua campanha eleitoral nunca apresentou um projeto, é claro que em janeiro Paulo Guedes e a equipe econômica e Bolsonaro não teriam uma proposta que pudesse encantar investidores. Então, em Davos tivemos um discurso fraco, a tentativa de Paulo Guedes em apenas diálogo, mas eu deixo bem claro, investidores não se conversam apenas por diálogo, tem que ter investimentos para aquela área na qual ele pode realmente investir também, ou ações concretas que possam despertar interesse de investidores do Brasil. Mas como o Bolsonaro tem um discurso muito raso, mas nós temos uma grande diversidade, mas sim, outros países também possuem, e o mundo está globalizado, então tanto faz você comercializar no Brasil como em outro país, o que vai fazer um investidor estar em um determinado local é o quanto ele poderá ganhar de retorno em relação ao investimento que fará nisso. E para isso existe uma série de exigências para que o investidor possa investir, que é a questão da ordem política, de uma economia estável, de uma moeda cambial estável, de um juro também estável, em fatores na qual o Brasil no momento não tem. Então foi um discurso fraco, uma oportunidade que deixamos passar. Tudo bem, quando chegou em fevereiro, outra polêmica também no governo Bolsonaro, em questão da emissão do Bebiano e das candidaturas laranja. E isso também acabou dando um baque na imagem do governo. É tanto que a avaliação do presidente em fevereiro, ela tinha ficado na casa dos 38,9% de aprovação. Já era baixo, com certeza. Já não era algo que pudesse ser tido como orgulho por ter aquela aprovação, mas de certa forma o governo estava iniciando e era cedo demais para podermos avaliar mais de forma crítica. Quando chegou em março, aí o governo perdido com a reforma da Previdência, até porque existe muitos rumores de alguns economistas que são favores e outros são contra, que a nossa Previdência é deficitária e outros falam que ela tem superávit.
Então, na verdade, existe aí 30% retirado da Seguridade Social para investimentos de infraestrutura no Brasil. E talvez se esses 30% não tivesse retirado da Seguridade Social, a Previdência não teria entrado nesse colapso, como eles afirmam. Bom, e aí, dando continuidade a todo o fluxo temporal, nessa linha temporal que a gente está falando sobre o governo Bolsonaro, a visita aos Estados Unidos, né, com a visita com Donald Trump, ela também não resultou em grandes acordos e grandes perspectivas de investimentos no Brasil. Esse governo ele é muito influenciado com ideias, né, ideológicas de Olavo de Carvalho. E uma parte das pessoas que estão no Congresso, alguns ministros, como o Ricardo Velez e outros tantos, pessoas que do segundo e terceiro escalão, foram indicadas por Olavo de Carvalho. E o que é que eu tenho a dizer em relação com o Olavo de Carvalho? Bom, essas pessoas, principalmente como o ministro das Relações Exteriores, eles são totalmente contra a China. Eu não sei por que é que eles têm a China como inimiga. Será que o fato da China ser comunista eles associam como a questão da ditadura da Venezuela ou da de Cuba? Até porque eles nem tocam diretamente numa ditadura que é, pra mim, é a mais terrível no mundo, que é a da Coreia do Norte, mas como os Estados Unidos não atacam, ninguém fala nada contra eles, né? Muito interessante. Bom, então dando continuidade, quando você tem um parceiro comercial com a importância que é a China, você tem que ser uma pessoa estratégica. Até porque não é de agora que o BIP da China vem se retraindo. Não há um crescimento contínuo, como houve na questão da década de 10 do ano 2000, né? Desse novo milênio aqui. E isso alerta um sinal amarelo, porque a partir do momento que um país do tamanho da China não começa a crescer, né, o seu BIP não cresce de forma contínua como antes, isso quer dizer que as compras tendem a diminuir. E a exclusividade de compra que a China tem pelo o Brasil é ainda reflexo daquele bloco que foi criado na época do Lula, que é os BRICS. E isso é importante porque essa parceria ela é coexistente entre 5 países, que é Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Então a importância, né, claro que eu não vou dizer que a China ela não tem lucro comprando no Brasil, com certeza, ela compra em grande quantidade, principalmente alimentos do agronegócio. E a gente já perdeu uma parte lá na questão do agronegócio por causa daquela tentativa de ideologia de Bolsonaro, né? Vamos tirar a embaixada de Jerusalém para Tel Aviv. E isso fez com que a Arábia Saudita não comprasse uma quantidade X de frangos, né? Desse um certo embargo a quantidade de frangos aqui do Brasil. Então a gente já vinha com reflexo disso que era de fevereiro. Na visita aos Estados Unidos, nós não fizemos nenhum tipo de acordo. Na verdade, cedemos demais com apenas promessas. Liberamos a entrada de turistas e empresas sem visto, não é? Que isso é algo que fere o princípio da soberania do país. Cedemos a nossa base militar de Alcântara, que com o tempo seria a base espacial. O Brasil é um país com soberania e a gente não é um país que todos os países têm o direito de entrar e explorar, como é o que acontece na Antártica, porque lá é patrimônio mundial e o Brasil não é patrimônio mundial. O Brasil é um país com território, fronteiras e precisa ser resguardada a sua soberania. Então isso, com certeza acho que a Câmara de Deputados vai rever isso, porque é inaceitável você ter uma nação dentro do seu país, principalmente dos norte-americanos. Aquela visita atrapalhada do Bolsonaro para conhecer a CIA, que é algo que nenhum líder fez isso, porque é uma agência de espionagem, não é nem filme de James Bond. E entre os acordos que não terá efeito de melhoria econômica e investimento no Brasil. Eu acho que foi mais coisa voltada como os Estados Unidos vão usar o Brasil de forma estratégica para invadir a Venezuela, que para nós isso também não gera nenhum resultado. Beleza. Tá aí por si só, fora, já era motivos da popularidade dele ficar embaixo. Não é à toa que saiu com a nova pesquisa do Ibope e também pela XP Investimento, Bolsonaro com apenas 34% de aprovação, já se tornando novamente o pior presidente mal avaliado num espaço de tempo tão curto. E isso é consequência do fato da reforma da Previdência ser totalmente
desorganizada, deturbada. Bolsonaro não tem uma afinidade com o legislativo, não conversa com as bancadas, com os líderes, com nenhum deputado. O ministro Sérgio Moro lá com aquele passe com Rodrigo Maia, porque na verdade ele realmente, o Sérgio Moro é um empregado de Bolsonaro, enquanto o Rodrigo Maia é uma pessoa eleita pelo povo e um presidente da Câmara, né? E o famoso God Shell do Bolsonaro no carnaval, de que quando ele tentou agredir a imagem do carnaval utilizando aquela imagem de forma direta, tentar atacar uma certa comunidade, que todo mundo já sabe o que é, não preciso nem entrar pelo mérito aqui, ele acaba ofendendo o Brasil todo porque muitos cidadãos brasileiros aqui gostam do carnaval. Eu sou extremamente apaixonado por carnaval, muitas pessoas também gostam, né? Principalmente dos estados grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, onde o carnaval é uma explosão. E nesse período, independente se você é de qualquer classe ou de qualquer cor, você está lá misturado e você quer curtir. Então, a partir do momento ele generalizou e todo mundo entrou na roda de Bolsonaro, e isso deixou para o nosso país uma imagem horrível. Aí chegamos agora à prisão do Michel Temer. O que eu acho sobre a prisão do Michel Temer? Bom, não é de agora que eu sempre falava, quem entrar no meu Facebook vai ver que eu sempre era favorável à prisão de Michel Temer, que aquele danado fosse preso. E tinha muito bolsonarista aí comemorando, né? Os bolsonaristas comemorando a prisão do Michel Temer. Claro, com certeza existia uma euforia, mas estamos em situação diferente. Na época que a gente pedia a prisão de Michel Temer, era uma outra situação. E o Brasil ainda estava naquele redemoinho do golpe, né, do impeachment. Quando você, né, pela extradição, prende um ex-presidente no espaço de curto, quando o Lula foi preso, né, por seus crimes, que já deixou o Brasil com a imagem péssima, porque o Lula era um líder mundialmente conhecido, e quando você prende um outro ex-presidente no espaço curto de tempo, a imagem do Brasil ela acaba ficando deturbada lá fora, mal vista. E o fato das prisões ser diferente. Lula foi preso depois de todo um processo de investigação, de briga entre advogados e promotores, e aí chegou uma condenação. Michel Temer foi mais um sensacionalismo. Para quê? Para que a Lava Jato pudesse ressuscitar. E isso foi uma forma irresponsável de se fazer. Se teve, com certeza, claro que ninguém quer besta, o aval de Bolsonaro, ele não foi estratégico. Tanto que as consequências no mercado financeiro estão aí. Bolsa em queda, dólar em alta, investidores cada vez mais cautelosos e assustados com o Brasil, e isso não é nada bom para nós. Possivelmente uma dificuldade gigantesca na reforma da Previdência, porque mesmo que houve na eleição passada uma renovação de políticos, né, deputados e senadores, ainda existe uma política velha lá dentro que impera, que é estratégica e forte. Então, nesse exato momento, o legislativo já vê o executivo como uma ameaça, fora o impasse que tem o judiciário, com outros poderes que estão aí brigando, e principalmente o judiciário, né, o STF com a Operação Lava Jato aí, né? Então, o que eu tenho a pensar em relação nisso? Que não há uma harmonia entre os três poderes. E o Brasil entrou de vez numa bagunça. Ah, Sudela, mas a Bolsa passou de batendo o recorde, passou a casa dos 100 mil pontos. Sim, claro. Porque se esperava uma certa calmaria na política, né, e no mercado brasileiro. Mas volto a dizer que desde 2016 somos extremamente sensíveis e qualquer coisa faz a variação, né, do mercado brasileiro, das ações, das bolsas, do dólar, ir para as alturas. Um em queda e o outro subindo. Daí a prova é isso. 2 dias, dólar subindo, bolsa caindo. Os 2 dias que bateu os 100 pontos foram praticamente esquecidos, porque bolsa não vive no passado. Ela é uma coisa presente e futura. E essa forma dessa queda, né, faz com que investidores tirem seus ativos aqui no Brasil, comecem a vender ações. Porque o Brasil é um país não confiável ainda, economicamente não. E aí a gente tem a prisão, né, do ex-presidente Michel Temer, que com certeza a Dilma deve estar feliz. Mas mesmo assim, os políticos de todos os partidos, quando eu falo, foram cautelosos, né, e não
comemorar essa prisão, porque isso ia afetar o Brasil em todos os seus polos, econômico, político e financeiro, como afetou. Como afetou. Vou citar agora, tem a preocupação aí do controle do mercado brasileiro, da incerteza de investidores em relação ao Brasil, da incerteza da aprovação da reforma da Previdência e de outras reformas que foram colocadas na briga entre o superministro da Justiça, Sérgio Moro, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da infantilidade de Bolsonaro nos tweets, usando frases, dessa história dele ser coparticipante da invasão, da futura ou possível invasão da Venezuela, tentar quebrar um bloco que Hugo Chávez tinha feito para criar um outro, sendo que o Brasil nesse exato momento não possui liderança política para tal. Alguém colocou isso na cabeça de Bolsonaro e precisa uma pessoa adulta dizer que, ó, não é assim. Vamos resolver a nossa bagunça interna e depois vamos mostrar para os nossos vizinhos que somos um país líder. Não só por questão de tamanho, mas estrategicamente, politicamente, que né? Voltado para a liderança do Bloco Sul. Se o Brasil vai a uma visita dos Estados Unidos e jura submissão ao presidente Trump, como é que ele na América do Sul quer se tornar um líder? Encabeçar um acordo comercial com os países latinos? É sem sentido. Os Estados Unidos é um país rico, o Brasil também pode chegar ao seu patamar, mas utilizando a estratégia que tem. Em vez de fazermos acordo com os Estados Unidos, que são pessoas egoístas em relação aos seus blocos e fazem negócio com quem quer, por que o Brasil não fortalece a América do Sul e se torne líder? E faz com que a gente possa crescer e comercializar entre os vizinhos, que eu garanto que Equador, Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? E até a própria Venezuela, tem algo a oferecer para a gente em acordos comerciais. Os Estados Unidos vendem para todo mundo, até em país que está em guerra. O importante é que ele venda. Enquanto o Brasil está fazendo de tudo para perder a China como parceiro comercial, os Estados Unidos estão lá por trás, ó, vendendo para a China. Vendendo para a China. Porque o déficit dos Estados Unidos para a China é de 384 bilhões. Os Estados Unidos compram mais da China do que a China dos Estados Unidos. E o Brasil, não é? Vende pouco para os Estados Unidos e compra muito. Tanto que os Estados Unidos têm um déficit conosco de 96 bi. É vantajoso ter um país desse como parceiro comercial? Na qual eu compro mais dele do que ele de mim? Não consigo nem equilibrar a balança comercial? E aí os Estados Unidos preocupados com seu déficit de 384 bi com o mercado chinês, começou a vender commodities. E a China já compra, veio com a oportunidade de comprar. Já que o Brasil não quer ser mais aquele parceiro como era antes para a China, a exclusividade de comprar os produtos, as commodities brasileiras, a China já não precisa cumprir. Até porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial para a China também, tanto eles compram quanto eles vendem. E aí eu digo, valeu a pena colocar uma pessoa dessa que estrategicamente não conhece o mercado, usa a política brasileira como trechinhos de tweet, frases feitas para causar impacto. Estamos aí 100 dias, na porta dos 100 dias, e nada do governo fez. Vamos esperar mais 100 dias para completar um semestre, e aí o alto índice de desemprego, um baixo investimento nas indústrias brasileiras, um baixo investimento no setor de tecnologia. Alô, seu Marcos Pontes, vamos começar a tirar a cadeirinha aí da bunda e pressionar Bolsonaro para esse investimento no setor de tecnologia. A educação com o Ricardo Velez está uma bagunça, é tanto que a sua possível demissão não demorará. Entendeu? Regiões esquecidas, não foi à toa que a região norte e nordeste deram um índice de reprovação do governo Bolsonaro. E aí, até quando vai ficar as pessoas criando essa imagem que o Brasil está melhor com ele? O vice-presidente, Helmut Mourão, fica com lá apaziguando as situações, mas ele sabe muito bem que vai chegar um período que não vai dar mais para apagar os focos de incêndio que Bolsonaro e sua família causam. Principalmente o Tony da Lua, que agora é apelidado esse novo, que é o Carlos Bolsonaro, com as suas publicações no Twitter.
utilizando o tweet do pai em assuntos polêmicos. Então, veja bem o que foi que aconteceu. Suderman, o que você acha da Lava Jato? Sim, acho importante, acho muito bom. Mas que ela seja feita de forma responsável e não irresponsável. Se ela queria dar uma resposta ao STF, né, porque sufocar certos pontos dela, que não fizesse essa ação irresponsável da prisão do Michel Temer. Que pra mim eu acharia muito bom que ele tivesse sido preso. Mas isso naquela época, quando a delação do Joesley Batista veio a público. E não agora, no novo governo, no novo ano, com alto índice de desempregado, uma desconfiabilidade grande no mercado brasileiro, e você fazer isso para poder estragar mais ainda o cenário. Entendeu? Isso é estratégia. Isso é uma forma do governo resolver esses problemas internos e mostrar para o mundo que estamos resolvendo. Nós não tratamos a nossa geopolítica de forma séria. Nós estamos fazendo tudo errado. Estamos fazendo errado, precisamos votar, pessoal. Não é assim que se governa um país. Será que só eu que consigo ver esse ponto? Se alguém aí tiver o bom senso, me avise também, fale e comente comigo. Está tudo errado. Está indo errado. Ou melhor, se é agora, né? Ou se coloca em ordem, ou se apazigua os três poderes, ou faz com que os políticos trabalhem em prol do Brasil, ou a gente não vai para lugar nenhum. Bolsonaro fala, e lá no Chile, que a prisão do Michel Temer é consequência das propinas, das facilitações de emenda para deputados, para aprovação. É a mesma coisa que ele quer fazer. Lotear cargos de segundo e terceiro escalão para que possa ter a facilidade de aprovação da Previdência. É um sujo falando do mal lavado. Será que a gente vai ficar assistindo isso até quando? Até quando o Brasil quebrar de vez? Para ficar parecido com a Grécia quando ela quebrou? Que ficava os gregos tentando sacar dinheiro para comprar e o banco não tinha, porque não tinha dinheiro. Onde a Alemanha teve que pagar as contas praticamente da Grécia, porque ela fazia parte do bloco europeu. E a saída dela prejudicaria muito a economia desse bloco. E nós? Os nossos vizinhos estão aí, vivendo na boa. Mesmo não com o mesmo faturamento e crescimento como o Brasil já teve, mas estamos aí, até melhor em relação que o Brasil. Tirando a Argentina, que está uma bagunça, não é? Porque você vê como a forma errada dos argentinos em uma votação não deu êxito. E provavelmente Cristina Kirchner pode realmente ser eleita novamente como presidente do país, por causa das ações erradas do presidente da Argentina. Bom, essa é uma avaliação, eu falo isso pelo fato de eu ter toda uma doutrina de conhecimentos administrativos, estratégico e econômico. Falo isso porque realmente foram algo que eu aprendi na faculdade, é algo que eu executo, é algo que eu fico olhando, principalmente geopolítica, que é uma matéria na qual eu me preocupo muito em dominar, né? E quando alguns falam para mim, né, alguns amigos falam realmente por bom senso que eu sou um cientista político, porque eu busco realmente aperfeiçoar nesse contexto para que eu possa entender, né, e repassar essa forma mais clara para as pessoas, com exceção ou sendo isento de qualquer partidarismo, ou esquerda de PT, ou de centro-direita de Bolsonaro, ou de direita da falida, no caso do PSL com Alckmin, Aécio Neves, né, Michel Temer que já foi preso, sabe, limpando tudo isso, essa ótica essas questões partidárias, foge dessa análise. Mas a gente vê uma coisa mais séria do que está acontecendo. Podia ser qualquer presidente que estivesse aí, que estivesse fazendo os mesmos erros, seria criticado. Porque por muito tempo o brasileiro deixou de fazer isso, não é? Que um papel de um cidadão é cobrar dos seus representantes seriedade e compromisso. Por muito tempo o Brasil deixou de fazer isso, e aí nós ficamos nessa situação que estava. Porque simplesmente se colocaram o político como uma figura de autoridade. E não é uma figura de autoridade. Ele é um servidor público, pago com os meus impostos, com os seus impostos. E a gente precisa exigir deles trabalho, compromisso e seriedade. Uma coisa que durante esses 100 dias de governo, nenhum dos lados, direita, esquerda, centro, está fazendo. Trabalho com seriedade. É o que nós precisamos. Porque eles têm o salário deles garantido de R$ 36 mil, com mais
a ajuda de custo, não sei de que lá, enquanto eu e você somos trabalhadores simples, dependendo de um país que possa estar estável para que a gente não possa sofrer de novo, como nas décadas de 70, 80, 90 e até início do ano 2000, muitos brasileiros sofreram, que era a insegurança econômica, ou a taxa alta de desemprego, né? No mais, galera, eu me despeço por aqui. A gente se encontra no outro vídeo. Valeu, até uma próxima.